Transformações da matéria. A matéria ela apresenta dois tipos de transformações, que é as transformações reversíveis e as irreversíveis. Toda e qualquer modificação que ocorre com a matéria pode ser considerada um fenômeno. Esses fenômenos podem ser reversíveis e não reversíveis. Mas o que são as transformações reversíveis? A substância que constitui a matéria não passa por transformação alguma. Sendo assim, sua forma, tamanho, aparência podem mudar, mas não a sua composição. Observe a imagem a seguir. Aí tem o gelo que está derretendo, tem a água líquida passando para o estado gasoso. E tem o ciclo da água, onde a água evapora, ela condensa, ela volta para o estado líquido. Todos esses processos são chamados de transformações reversíveis, onde a matéria ela passa de um estado para outro, mas ela não perde a sua composição inicial. Por exemplo, quando a água congela, ela passa apenas de um estado para outro, mas ela não deixa de ser água. Mesmo quando ela está no estado de vapor, ela continua sendo água. O sorvete derretendo, ele também é uma transformação reversível, porque mesmo quando o sorvete está derretido, ele continua sendo sorvete na forma líquida. O sorvete de morango, quando ele está congelado, ele é um sorvete. Quando ele derrete, ele continua sendo sorvete de morango. Ele não mudou a sua composição física. Agora nós vamos ver as transformações reversíveis. Não reversíveis, quer dizer, a composição da matéria passa por mudanças, ou seja, uma ou mais substâncias alteram-se, dando origem a compostos diferentes. Mas como saber se uma determinada matéria passou por alguma transformação química? É fácil. A formação de uma nova substância pode ser identificada pelos seguintes fenômenos. Por exemplo, alteração na cor, surgimento de chama ou luminosidade, por exemplo, quando queimamos o álcool. Efervescência, quando há a liberação de um gás. Exemplo, quando dissolvemos um antiácido estomacal na água. Vamos observar as situações seguintes para a gente entender melhor essas transformações. A mãe de Paulinha estava preparando o almoço. Ela queria preparar algo diferente no cardápio. Ao quebrar os ovos para preparar uma nova receita, achou interessante todas as características desse alimento. A gema e a clara eram bem molinhas e viscosas. Depois de um tempo na panela, percebeu que ele já não tinha as mesmas características de antes. O que ocasionou essa mudança? Perguntou Paulinha. Mas o pior ainda estava por vir. Ao ler novamente a receita, percebeu que o ovo deveria estar cru, não cozido. E agora? O que fazer? Será que o ovo, depois de cozido, pode voltar a ser cru? Será que é uma transformação reversível? Vamos ajudar a desvendar essa questão? Aqui, o fogo, quando está queimando algum objeto, ele está passando por uma transformação irreversível. Porque quando você queima algo, aquele objeto queimado, ele jamais voltará a ser o objeto de antes. Então, esse é um tipo de transformação não reversível. Outros exemplos, na alteração da cor. O papel queimando, ele está mudando de cor e está mudando a sua composição, então é irreversível. O surgimento de uma chama ou de luminosidade, quando a gente queima o álcool, também é irreversível. A efervescência, que é a liberação de gás. Precipitação do iodeto de chumbo amarelo, quando misturados à solução de nitrato de chumbo e iodeto de sódio. Essa é uma transformação irreversível, porque eles jamais voltarão à sua composição inicial. E a terceira formação é a formação de um sólido, ou seja, aqui o antiácido
estomacal em água. Quando você coloca aquela pastilha de antiácido dentro da água, ela vai se dissolver. Porém, ela jamais vai voltar a ser uma pastilha novamente. Então, ela é uma transformação não reversível. Para a gente entender melhor, nós vamos ver o vídeo a seguir que vai mostrar alguns tipos dessas transformações. As transformações reversíveis e irreversíveis. Você já reparou nas inúmeras transformações que acontecem na natureza e no nosso dia a dia? Algumas transformações são reversíveis e as substâncias envolvidas podem voltar ao estado inicial, ou seja, antes de ter ocorrido a transformação. As substâncias envolvidas não são alteradas definitivamente. A solidificação da água líquida em gelo é um exemplo de transformação reversível. Outras são irreversíveis, ou seja, as substâncias são alteradas definitivamente, de modo que elas não podem mais voltar a ser como eram antes. É o que acontece quando aquecemos o milho até ele se transformar em pipoca, e no amadurecimento dos frutos, por exemplo. Podemos demonstrar essas transformações como experimentos simples. Observe. Transformações reversíveis. A mudança de estado físico da água. Para isso, nós vamos usar pedras de gelo, uma panela, um copo e um recipiente. Vamos usar também um fogão e um refrigerador. O gelo é produzido através da solidificação da água. Observe que quando deixamos suas pedras fora do congelador, elas derretem e novamente ficam na forma de água líquida. E ao aquecermos essa água em uma panela, percebemos que ela se torna vapor de água. Mas vamos um pouco além. Veja como o vapor de água, ao entrar em contato com a superfície fria do copo, se condensa. E novamente podemos observar a água no estado líquido. E para finalizar, quando colocamos esse mesmo copo no congelador, podemos observar que a água novamente se solidifica. Transformações irreversíveis. A queima do papel. Para esse experimento, vamos usar uma folha de papel, um recipiente de vidro ou metal e fósforo. Observe que ao queimarmos o papel, ele se transforma em cinzas e que essa transformação não pode ser revertida. Observe as transformações que acontecem em seu dia a dia. Esse é um criativo e divertido passatempo. Bom, a gente percebeu aí que essas transformações reversíveis e não reversíveis, elas estão muito presentes no nosso dia a dia, seja na água que a gente bebe, num alimento que a gente prepara para a gente comer, um bolo, um suco, um chocolate. Tudo isso, todas essas transformações, elas são muito presentes no nosso dia a dia. Concluindo, quando um material sofre uma mudança de maneira em que não é possível voltar ao seu aspecto inicial, ele recebe o nome de mudança irreversível, ou seja, não pode ser desfeita. Mas quando as mudanças em que os materiais voltam ao seu aspecto inicial são chamadas de mudanças reversíveis, que são aquelas que o material pode voltar ao que ele era antes, como por exemplo, as mudanças do estado físico da água. Bom, essas foram as referências que a gente utilizou para produzir a nossa aula de hoje. Vocês vão receber a atividade, caprichem e mandem para o meu PV do WhatsApp. Até a próxima aula!